o mundo, antes do início estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. Curso Bíblico Ouvindo a Voz de Deus, Estudo 2. A beleza da criação divina. Tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza e exatidão e adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros e a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia e o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter existido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, que veremos no presente estudo. Vamos começar o curso bíblico de hoje, ouvindo a voz de Deus, e a lição é de número 2, a beleza da criação divina. Eu convido você a fazer uma oração para nós iniciar o nosso curso bíblico. Querido Deus, obrigado pelas maravilhas que Tu fizeste. Tudo que Tu falaste veio a existir. O invisível veio a ser visível. Bendito és Tu, Senhor Deus, que fizeste os céus e a terra, e fizeste também o homem conforme a Tua semelhança e a sua imagem. Tu fizeste o homem do pó da terra. Bendizemos o Teu santo nome, Senhor, porque Tu és o nosso grande Criador. Neste momento, oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a primeira pergunta de hoje. Como era a terra antes da criação? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 2. A Bíblia vai responder para nós essa pergunta. Diz assim a Bíblia: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus bairava por sobre as águas. Então, para responder nossa pergunta, a terra era sem forma e vazia, certo? Essa é a resposta da primeira pergunta. Como foi feito o universo? Abra aí a sua Bíblia no livro aí de Hebreus, capítulo 11 e o versículo 3. A palavra de Deus diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Lá em Salmos capítulo 33 e o verso 6 e o verso 9 também diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército dele. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, para responder nossa pergunta, o universo foi formado pela palavra de Deus. Amém? Essa é a resposta da pergunta. Quem participou do ato da criação? O texto bíblico diz, em Gênesis capítulo 1 e verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Para responder nossa pergunta, quem participou do ato da criação foi Deus e o Espírito Santo. Acreditamos também que Jesus estava ali, que era o Verbo. Então estava ali presente Deus, o Espírito Santo e Jesus ali, que participou da criação divina. Porque lá em Gênesis capítulo 1 e o verso 26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por isso acreditamos que também Jesus estava presente na criação do universo. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Ele não disse, eu vou fazer. Acreditamos que Deus estava lá, que Ele criou o Espírito Santo e Jesus. Por isso Ele diz, façamos, porque Deus não estava só. Estava ali com a presença da divindade. Estava todos três reunidos ali para fazer ali o homem. Porque também lá em João, capítulo 1, e o verso 1 e o verso 3 diz, num princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, para responder nossa pergunta, quem participou do ato da criação foi Deus, o Espírito Santo e Jesus. Amém? Lá em Colossenses capítulo 1 e o verso 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que principados, que potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Como foi o processo diário da criação? Gênesis capítulo 1 em diante. Primeiro dia, verso 3 e 5, Deus criou luz. Segundo dia, verso 6 e 8, Deus criou o céu. Terceiro dia, verso 9 e o 12, mar e terra. Deus criou mar e terra. Verso 4, que é o quarto dia, 13 e o 19, luzeiros. No quinto dia, verso 20 e 23, Deus criou aves e peixes. E o sexto dia se encontra no verso 24, o 26 e o 31. Deus criou os animais mamíferos e o homem. E o sétimo dia, que se encontra em Gênesis capítulo 2 e o verso 1 e 3. Deus ali abençoou, santificou e descansou no dia de sábado, que é o sétimo dia. A palavra hebraica para dia, na expressão tarde manhã, o primeiro dia é Yom, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhada de numeral ordinal. Como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis capítulo 1 e o versículo 26 e o 27. Abra aí a sua Bíblia aí para nós ver aí essa resposta. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o verso 27 diz, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Também abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, o verso 7, vamos conhecer a matéria-prima que Deus fez o homem. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e o verso 7 diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Então a matéria-prima que Deus fez o homem foi do pó da terra e depois soprou nas suas narinas e o homem passou aí a ser alma vivente. O homem não passou a ter alma vivente. A formação da mulher, Gênesis capítulo 2 e o verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Deus fez o homem do pó da terra, depois Deus fez a mulher, uma das suas costelas, Deus tirou uma costela do Adão, fez a mulher chamada Eva e deu para Adão. Resposta para a nossa pergunta, Deus criou o homem e mulher à sua imagem. Que presente o casal recebeu de Deus? Gênesis capítulo 2, o verso 8.
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Já no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, para responder nossa pergunta, o presente que Deus deu para Adão e Eva foi um jardim para cultivar e guardar. Amém? Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e o verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás. Então a resposta é: a condição é que Adão e Eva não poderiam comer do fruto proibido, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não poderiam comer, então eles desobedeceram e aí tiveram que pagar um preço muito alto. Recapitulação. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se formou. Os céus e a terra foram criadas por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus Pai, o Espírito Santo, Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Compromisso de fé. Amigos, que você possa continuar crendo que o universo foi feito por Deus e que Deus fez o homem do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Deus criou tudo, tudo se fez pela palavra de Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela criação divina. Tudo que o Senhor falou veio a existir. O invisível veio a se tornar visível. Tu também fizeste o homem conforme a tua semelhança e a tua imagem. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Criador dos confins da terra. Fizeste tudo, Senhor. Nada do que foi feito se fez. Tinha alguém por trás, Tu estava fazendo tudo, Senhor. Muito obrigado. E neste momento, maravilhoso Deus, venha abençoar essa pessoa que está fazendo o curso bíblico, Senhor. Venha abençoar ela, venha abençoar a família dela. Abençoa todos que estão acompanhando o curso bíblico. Neste momento, oramos em nome de Deus. Amém. Amigos, até o próximo curso bíblico, ouvindo a voz de Deus.